É um sentimento de coragem, porque a pessoa, se ela não tiver coragem, se ela tiver medo, ela não abre empresa. Se ela tiver medo, ela fica em casa. Se ela tiver medo, ela continua com o salário lá na carteira assinada. Há muitos que têm a habilidade de ser empreendedor, mas às vezes não desenvolve o seu talento de empreendedorismo, porque tem medo de enfrentar dificuldades, medo de enfrentar dívidas, medo que se o negócio não vai dar certo. Enfim, para de sofrer com antecedência. Cabe a nós nos esforçarmos, cabe a nós nos animarmos no Senhor, cabe a nós não termos medo de seguir em frente. Siga em frente, siga em frente, siga em frente, porque aqueles que são escolhidos no Senhor, quando você se anima, quando você se esforça, nós recebemos um sim do céu. Deus, ele fala assim: eu estou contigo. Dá o seu primeiro passo, dá o seu primeiro passo, dá o seu primeiro passo, para ver se eu não estou contigo. Dá o seu primeiro passo. O que é que você tem para abrir? Você quer abrir um salão? Você quer abrir o quê? O que você está pensando em abrir? Chegou a hora, não é para ontem, não é para amanhã. Chegou o momento de você colocar nas mãos de Deus e dizer: aqui está o meu esforço, aqui está o meu ânimo, e a alegria do Senhor é minha força. Vou para frente, vou guerrear, vou conquistar, porque chegou a hora que as grandes riquezas vão ser transferidas nas mãos do povo de Deus. Sabe para quê? Para que você abençoe o reino, para que almas sejam salvas, para que a igreja possa conquistar espaço na televisão, na rádio, e salvar esse planeta antes que Jesus volte. Aleluia. Davi se animou no Senhor, Josué se animou no Senhor. Diga ao seu irmão: se anime, se anime, se anime. Não vai ficar esperando Deus animar você. É sua parte, é você que tem que levantar de manhã e falar assim: ó, eu vou fazer essa coisa hoje. Tomei a decisão, hoje eu vou fazer isso. Mas existe um último segredo. Diga, pergunta para o seu irmão aí: está cansado? Está cansado? Está cansado ainda? Não, não está. Eu acredito que não. Eu também não estou cansado, você também não está cansado. Mas já estou terminando. Último segredo. O último segredo: Davi, ele consultou ao Senhor. Veja, Davi havia perdido tudo. Davi podia lutar pelas suas próprias forças. Davi podia tomar a sua própria decisão. Mas o que Davi fez? Davi consultou ao Senhor. Consultou ao Senhor. E nessa noite nós devemos consultar ao Senhor, para que o Senhor conceda a cada um de nós a melhor estratégia de tomar posse daquilo que nós perdemos. Existem pessoas como... Eu perdi o Uno 91, pastor. O Uno 91, acho que valia uns 6 mil reais, uns 4 anos atrás. E, sinceramente, igreja, com toda sinceridade, eu não quero aquele Uno 91, não. Por quê? Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Existem pessoas que ficam lutando por causa daquele Uno 91. Eu quero aquele Uno, eu quero aquele Uno, quero coisa nenhuma. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Quando nós falamos de restituição, nós falamos de restituição do melhor de Deus. Eu contei para os irmãos que nós perdemos um filho há uns 4, 5 anos atrás. Deus nos deu o melhor, nos deu 3. Correndo aí para a igreja, aí, com saúde, com inteligência. A cada dia Deus tem provado isso. Deus nos deu 3. Mas nos mantivemos fiéis. Porque o fundo dessa palavra, igreja, não é somente a Bíblia, não é somente palavras, mas nós sentimos o que Deus tem feito no dia a dia. No dia a dia. Mas quando nós consultamos o Senhor assim como Davi fez, é um sinal de confiança. Fala comigo: confiança. Vamos abrir em Salmos capítulo 13, versículo 5. Em Salmos capítulo 13, eu poderia citar uma quantidade infinita de versículos e passagens, mas eu separei
Só dois aqui para que nós possamos gravar aqui, né? Capítulo 13, Salmos capítulo 13, versículo 5. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Vamos repetir esse versículo todos juntos? Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. No momento que você estiver consultando o Senhor, no momento em que você quiser demonstrar, Deus em ti confio, repita esta passagem, repita os Salmos. Os Salmos é a grande prova que o salmista demonstra de confiança no Senhor, de confiança no Senhor. O salmista jamais, ele coloca a confiança dele no braço dele. O salmista jamais coloca a confiança no conhecimento que ele tem, no título gradual que ele tem, na universidade que ele estudou, nos dinheiro que ele tem guardado. Ele não coloca a confiança nisso, ele coloca a confiança no Senhor. E no capítulo 16, versículo 7, está escrito: bendigo, ou louvarei o Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Então nós devemos seguir em frente, mas não de qualquer jeito. Devemos consultar ao Senhor. E quando nós falamos em consultar ao Senhor, requer uma oração. O crente que não ora, ele não ouve a voz de Deus. O crente que não ora, ele não escuta a direção de Deus. O crente que não ora, ele não sabe para onde ele está indo. Então é necessário. Deus tem uma palavra para você nesta noite, mulher. Deus tem uma palavra para você nesta noite, homem. Ore para que Deus mostre uma direção para você. O crente que não ora, o crente que não tem intimidade com Deus, ele corre da esquerda para a direita, procurando um profeta. Ele vai para o sul e para o norte procurando um profeta. Ele quer alguém que revele a vida dele. Ele quer um profeta que fale o que está acontecendo de errado na sua vida. Olha, não estou duvidando que existem profetas que há de revelar o que Deus vai fazer na sua vida, porque eu também sou um deles. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando você ora, você não precisa de profeta. Quando você ora, o próprio Deus fala com você, porque a palavra de Deus fala que nós somos reis e sacerdotes. A palavra de Deus fala que nós somos filhos adotados do Senhor. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. Então quando nós dobramos o nosso joelho diante da presença de Deus e clamamos a Ele, é impossível que Deus não mostre uma direção. É impossível que Deus não tire cada um de nós do lamaçal. É impossível que Deus não tire a pessoa da UTI. É impossível que a sua situação não vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não despreza o coração quebrantado. Quando a pessoa entra na presença dEle, orando, clamando, chamando, confiando, consultando, Deus, Ele abre os braços e fala: venha, estava te esperando faz tempo, estava esperando você faz tempo. Chega de consultar pessoas humanas, chega de consultar a vovó, a mamãe, o papai. Chegou a hora de consultar o Senhor dos Senhores. É Ele que entende tudo, é Ele que conhece tudo, é Ele que conhece os mistérios da vida, é Ele que conhece os segredos da vida. Então Ele tem resposta para a sua vida financeira, Ele tem resposta para a sua vida sentimental, Ele tem resposta para a sua vida profissional. Não sei o que eu vou fazer no ano que vem. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe de todas as coisas. Então fique de pé nesta hora, para que possamos fechar esta hora com o selo do Senhor. Aleluia.